boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a live que a gente vai ter agora, eu e o Felipe Militão. Quero saber se vocês estão me escutando. Por favor, dê um ok para saber se dá para me escutar. Enquanto a gente espera aqui o Felipe Militão, a gente está trazendo hoje um tema bem legal, que eu inclusive coloquei que é bombástico, porque é o uso das plantas psicoativas dentro do autoconhecimento. Então vamos esperar o Felipe Militão para a gente começar essa live. Para quem de vocês não me conhece, eu sou Durga Chandrika. Prazer, namastê a todos que estão hoje nos assistindo. A gente está fazendo uma série, eu e o Felipe Militão, que é psicólogo, sobre como não fugir do autoconhecimento. E aí foram 4 bate-papos e hoje é o 4º. Por isso que a gente quis trazer para vocês como que é utilizado as plantas psicoativas no processo de autoconhecimento. Vamos ver aqui se... Cadê o Felipe? Agora esperar um pouquinho para a gente começar esse bate-papo super gostoso e bombástico, né? Porque é um grande tabu o uso de psicoativos, existe um grande preconceito para muitas pessoas e existiu um grande marketing, né, negativo no uso dessas plantas. Então a gente vai estar falando aqui. Então eu peço para quem estiver assistindo, primeiramente abrir um pouco abrir a mente e assistir de coração aberto para a gente aprender. Eu acho que o bate-papo é mais para a gente trocar as nossas experiências, aprender um pouquinho com outros. Se vocês quiserem participar também, fazerem perguntas, fiquem à vontade, tá bom? O Tucunaré entrou, que é o Felipe Militão. Oi, Lipe. Eu já te mandei o convite. Você tem que aceitar para a gente começar a live. Olá, boa noite. Agora ele está entrando. Boa noite, Dan. Boa noite, Casnali. Oi, Lipe. Olá. Deixa eu ver se eu consigo escutar aqui. Tudo bom? Certinho aí? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você está? Tudo certinho. Tudo certo? E aí, vamos começar? Bora sim. Estou muito feliz com esse tema. Foi algo que eu estudei na faculdade, né? Vou comentar sobre o meu professor também, que é uma sumidade no assunto. Estou empolgado aí para a gente desmembrar esse tema, falar um pouco a respeito disso de maneira séria. Sim. Eu gostaria de começar primeiro falando da importância das plantas, né, na nossa vida. Não só das psicoativas, mas como as plantas a gente sempre vê como algo quase inferior ao ser humano, mas como elas são indispensáveis na nossa vida, né? Então, inclusive,
tem várias pesquisas que não são muito divulgadas, que desde 1848, eu estava lendo esses dias, que já é provado que as plantas ela têm um processo neurológico, elas sentem, elas se comunicam. Então, existe por trás de só ser uma planta para o nosso alimento, tem muito mais coisa em relação às plantas. E aí vieram já há milênios, há mais ou menos 7.000 a 10.000 anos, em que se sabe que as plantas são utilizadas também como ritualísticas e usos para autoconhecimento, para medicina. Enfim, a gente vai estar batendo esse papo aí, mas eu queria escutar, assim, da sua visão como psicólogo, o que você acha do uso tanto das plantas que são psicoativas, que muitas vezes são usadas recreativas, mas que elas estão sendo usadas há muitos milênios como algo ritualístico mesmo. Olá, Vanessa. Bom, a minha visão como psicólogo é a de que a sociedade tem adoecido muito por estar se afastando da natureza. Eu achei bem bacana que você começou falando da hierarquia e do ser humano em relação às plantas, né? E na pesquisa do Darwin, né, que é sobre a teoria da evolução, ele deixa indicações de que cerca de 70% do nosso DNA é vegetal, né, que apenas 28% desse DNA é animal e apenas 1% é humano, de fato. Então, muito da gente vem das plantas, né? O meu trabalho hoje como psicólogo tem sido levar as pessoas à sua essência, que é a sua própria natureza, reconhecer a natureza em si. Né? Porque, como eu venho dizendo para os meus alunos, meus pacientes, né? Os problemas mentais, eles estão na mente. E a nossa sociedade tem se desenvolvido extremamente com o intelecto. Então, está faltando esse olhar para o corpo, né? Está faltando esse olhar para a essência, que é a nossa natureza. E aí a gente entra na questão dos rituais. Eu trouxe até um livro que é uma super indicação, né? E o G. Spinheira, e esse livro ele fala sobre questões importantes sobre a emancipação da medicina enquanto ciência e a perda da medicina popular, que é exatamente esse uso das plantas, dos chás, do conhecimento, né, das senhorinhas, das avós, que vão se perdendo com o tempo. Né, para a filosofia Ubuntu, né, quando um idoso morre, um ancião falece, uma biblioteca se fecha. Né? Porém, no Ocidente, essa recíproca não é verdadeira. Né? Então, falta esse debruçar-se, né, ao conhecimento dos antigos. Né? A atualidade ela nos traz muita informação, mas falta qualidade nessa informação. Então, falta o resgate desse conhecimento ancestral, né? Você falou das plantas também medicinais, algo que... E aí, relacionando com o DNA, se a gente imaginar que quando a gente utiliza, comparando uma medicina natural, uma planta natural e uma alopatia, se a gente tem esse DNA das plantas, é muito mais fácil o nosso corpo absorver uma medicina que vem de uma planta natural do que algo que é feito no laboratório. Uma molécula porque sintética, já faz parte da gente, né? Com certeza. Então, com certeza. Bom, vamos lá, e o grande problema das moléculas sintéticas, né, é porque elas são feitas sempre em uso de teste, né? E as consequências, né, os efeitos colaterais, elas vão vindo ali, de sujeito para sujeito. Né? Porque esse é um grande problema da alopatia. É tratar a doença, quando na verdade deveria tratar o sujeito. Né? Então,
tem uma diferença As aí, né? causas, Quando né? você faz um remédio em larga escala para um determinado tipo de doença, mas não para um determinado tipo de sujeito. Entende? Então, esse ponto que você falou é muito Não, importante mesmo. é, até na fitoterapia existe uma diferença entre você tratar a sua causa, né? Que às vezes a psicologia ou enfim, outros tipos de terapia, elas vão na causa do processo, que muitas vezes é relacionado ao mental, ao emocional, ao energético. Às vezes, quando já está no físico, é porque já passou por todos esses processos. E aí, tanto a alopatia quanto a fitoterapia acaba, às vezes, tratando os sintomas. Mas entre escolher a alopatia e a fitoterapia em relação ao nosso corpo, eu acredito, depois que você me falou do DNA, que a gente tem 70 e poucos por 70%, cento, né, de 70%. DNA vegetal, que seria muito mais natural, né, muito mais orgânico a gente absorver uma planta como medicina do que algo que é químico, né, e é artificial. Mas em relação a. Mas vamos ao nosso tema, tá? Fui eu que comecei a saindo, porque nas plantas eu acho que a gente tem que ter um grande respeito por elas e elas são essenciais na nossa vida. Mas vamos começar a falar um pouquinho das plantas psicoativas, né? Como elas podem fazer parte do nosso processo de autoconhecimento. Que são vários, né? A gente vai estar compartilhando um pouquinho. Você quer começar? Bom, sim, sim. Em verdade, como eu estava dizendo, eu tive a grande honra de ser aluno do professor Antônio Neri, que foi o fundador, que é o fundador, na verdade, ele está vivo, né, do CETAD, que é o Centro de Estudos e Terapias de Abuso de Drogas. Né? Então, o professor Neri, ele tinha uma bagagem, um conhecimento muito amplo sobre as substâncias psicoativas. Né? E uma das coisas que ele trazia para a gente, logo no começo dos estudos das substâncias psicoativas, era de que o uso das spas, elas sempre existiu na natureza, em diferentes espécies. Né? Desde pequenos roedores a grandes mamíferos, que se alimentavam de frutas passadas com teor alcoólico, ou de cogumelos que traziam efeitos de alteração de consciência. Então, o professor ele explicava que na história da evolução da vida, né, essas substâncias foram muito importantes para novas percepções, para ampliar as sensações. E isso trouxeram insights, trouxe evolução para as espécies. Né? No caso dos seres humanos, não poderia ser diferente. Tanto que nas tribos, nas aldeias, né, o povo nativo, eles usam as substâncias, né? Porém, elas sempre são usadas em determinados contextos. Né? Com propósito, né? Isso, Propósito e existe um ritual. ritual. Perfeito. Tem um porquê, tem um onde, tem um quando. Né? E é isso que eu vejo que falta na nossa sociedade atual. Né? É o que Sim. você Isso eu falou, é acho que propósito. é um ponto crucial, né? Você quer utilizar uma substância psicoativa, ela pode ser uma grande mestra, ela pode ser uma grande professora. Mas se você tiver consciência de onde você vai utilizar, com quem você vai utilizar, em que dosagem você vai utilizar e que propósito. Acho que o propósito é... Porque o problema é que hoje em dia, aliás, não nem é só hoje em dia, né? Desde a da década de 60, 70, começou a acontecer um grande abuso, né? Do uso de várias substâncias psicoativas, não só das naturais, como as químicas.
E aí, acho que muitas pessoas elas se confundem, né? A liberdade de utilizar a substância com o processo da substância no seu autoconhecimento. E aí, na verdade, os povos antigos, eles tinham todo um ritual, um preparo, sabe? Uma maneira de utilizar para que aquela substância ela seja utilizada de forma correta e você possa aprender com ela. Né? Então Um faz exemplo, uma grande diferença do que você um, um, ex- simplesmente estar num bar ou numa festa rave e aí começar a utilizar, seja qualquer uma delas. E aí e com você, esse aí que entra a irresponsabilidade e as consequências. e você trouxe um ponto muito importante também, que é a questão da feitura. Né? Sim, O ritual ele começa desde a feitura. Você me lembrou os antigos que produziam o haxixe orando e acariciando a planta. E enquanto eles faziam isso, o THC ia grudando nas mãos, né? Porque a nossa mão tem oleosidade, então o óleo extrai o THC, depois ele vai lá e raspa aquilo e vai juntando ali o haxixe. Né? Então, é um processo devocional. Né? sim. Isso na Existe. Índia, né? Olha o propósito, né? Olha o cara ali, ele está colhendo a substância enquanto ora. Então, isso Sim, tudo traz um significado, né? Porque quem extrai através de uma oração, no momento que for também ingerir, sabe que está usando um produto que é sagrado, né? É sim. divinitório, né? Exige respeito, responsabilidade, que nada mais é do que responder com habilidade. Então, é o lance, né? Tipo, se eu vou para um lugar cheio de pessoas que eu não conheço, que eu não me sinto seguro e me permito ter uma experiência com a substância psicoativa, talvez não seja a melhor forma de estar usando, ou até mesmo experimentando. Né? Porque as Nem substâncias psicoativas, elas tendem a crescer as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções. sim. Né? Então, se eu estou em um lugar seguro, com pessoas que eu confio, eu posso passar por aquela experiência de uma maneira mais confortável, de uma maneira que eu consiga entender melhor. Porque o que vai suscitar não tem a ver com a substância em si, tem mais a ver com o que está dentro de mim. Com Né? certeza. Aí também vem o processo de autoconhecimento. Como que essas plantas elas trazem esse autoconhecimento? Querendo ou não, do jeito que você tomar, ela vai te mostrar algo seu, né? Mas se você utilizar de uma forma errônea, ela pode mostrar uma forma, algo que não é muito legal de você ver. Fora a energia que está ali em volta, né? Às vezes você pode ver alguma coisa que está ali em volta que você não quer ver. Porque quando a gente Não está abre esse preparado, né? campo, essa sensibilidade, né? Você vai ver coisas que talvez você não esteja preparado. E aí, se você está centrado com um propósito num lugar em que você está disposto, com a intenção de enxergar você. E aí, eu até gostaria, primeiro, eu queria falar sobre as bad trips, né? Mas antes, quando você falou da evolução e do seu professor, eu queria lembrar que tem um cientista chamado Terence McKenna, que ele traz, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, ele defende, né, nas pesquisas dele, que o uso pelos animais das plantas psicoativas, principalmente os primatas, fizeram com que eles evoluíssem, principalmente em termos cognitivos. E que com isso, com o tempo, fizeram com que a gente tornássemos nós, vamos dizer, dessa forma simplista, tá? É lógico que deve existir toda uma teoria mais complexa, mas para resumir,
como o Felipe estava falando sobre que vários animais utilizam as plantas psicoativas, ele defendeu que o fato deles utilizarem fizeram com que eles evoluíssem. E aí, principalmente os primatas, com que eles... E aí, na verdade, a gente pode falar um pouquinho também das nossas próprias experiências, né? Por exemplo, eu acho que uma das plantas que eu mais utilizei na minha vida foi o ayahuasca. E para mim ela foi uma grande mãe e uma grande mestra. E ela nos dá a oportunidade de nos olhar como se fôssemos nos vendo de fora. A gente sai desse ego, né? E aí a gente consegue ver com uma outra perspectiva em muitas vezes que pelo menos essa foi a minha experiência, né? De você conseguir enxergar de outra forma. E assim eu aprender o que eu estava sendo naquele momento, o que eu estava fazendo e como eu poderia mudar em uma perspectiva mais ampla, né? E aí, na verdade, dizem que com cogumelo isso também acontece, né? A gente também tem uma perspectiva da natureza, uma conexão que no dia a dia a gente não percebe. E aí imagina os animais que eles já estão dentro desse contexto e aí, de acordo com os anos, né, eles foram desenvolvendo essas habilidades. E muito provavelmente, se a gente pensar, os ancestrais, há milênios atrás, por observarem os animais se alimentando com esses, ou os fungos, ou as plantas, eles começaram a experimentar também, né? É uma possibilidade, porque muitas das coisas que o ser humano aprendeu foram observando os animais e se autoconhecendo, né? Sim, sim. E é importante esse lugar, né? Porque você falou da experiência e você falou da ayahuasca, né? E a ayahuasca ela é conhecida também como vinho das almas. Né? E eu tive também uma experiência com a ayahuasca que antes de ser a experiência com a substância em si, foi uma experiência sincrônica, né? Uma experiência de sincronicidade, porque um amigo me perguntou se eu conhecia a ayahuasca e eu nunca nem tinha ouvido falar. Depois que ele falou comigo, 3 dias depois uma pessoa veio e me convidou para tomar o chá. Né? E aí eu olhei e disse, nossa, né? Como chegou a informação, como chegou o chá, eu já fui e tive a oportunidade, inclusive, de levar o amigo que me perguntou a respeito. Então, eu vejo a ayahuasca como uma grande professora, né? Porque a primeira vez que eu fui para o ritual, era um ritual meditativo. Foi uma sessão meditativa com o Santo Daime. E na época eu não sabia meditar. E minha mente estava a mil. Falando. Todo mundo ali, né, de olhos fechados, sentadinho, respirando depois de tomar o chá. Mas a mente, ó, implacável, sem parar. Até um momento que eu ouvi um grito dentro da minha cabeça, em meio aos pensamentos. Né? E isso me assustou. Né? Nossa, de onde foi que veio esse grito? E enquanto eu me questionava de onde teria vindo aquele grito, uma voz firme falou, pare de se questionar. E isso me causou ainda mais questões, né? Tipo, nossa, como assim parar de me questionar? Mas eu tenho que saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Enfim, a sessão acabou. E eu saí daquele recinto com aquilo explodindo. Tipo, gente, como assim? Minha cabeça é fechada ou está aberta? De onde foi que veio aquele grito? De quem é aquela voz que mandou eu parar de me questionar? Eu fiz, tem alguma coisa aí. E aí, para o segundo encontro, que foram 15 dias depois, foi uma sessão de bailado, né? Que o pessoal baila por 4, 6, até 8 horas seguidas, né? Sobre o efeito do chá. Só que enquanto eu estava bailando sobre o efeito do chá, deu uma vontade de vomitar, e eu não gosto de vomitar, e aí eu parei de dançar para respirar. E aí quando eu voltei bailando, eu senti aquela vontade de vomitar de novo, eu falei, não dá para mim. Se eu ficar bailando, eu vou vomitar, eu não quero vomitar. Estou bem aqui, fiquei respirando.
E aí, nesse momento, eu tive o insight de buscar algo. E aí eu quis a verdade. Né? Quando eu busquei a verdade, me veio uma sensação de completude. Né? Através da experiência que eu estava ali olhando para a terra, né? Vendo a areia, olhando para uma árvore e quase como se eu pudesse enxergar a seiva da árvore, sabe? Até chegar nas folhas, olhar as estrelas e ter a sensação, não é só pensar, né? Mas é a sensação de que tudo estava se movimentando desde dentro de mim até toda a vastidão. E isso deu uma Sim, mas sensação de tá, né? completude. Nossa, para mim, foram 3 meses do mundo maravilhoso de Felipe, onde tudo era perfeito. A gente vive a própria perfeição, já está tudo ajeitado para a gente. Só que a sociedade, a cidade, né, a urbe, ela não está equilibrada. A natureza está equilibrada. Está tudo muito bem organizado. Mas o ser humano ele está desequilibrado. E aí eu tive que voltar a mim. Devido a esse processo com a ayahuasca, eu tranquei a faculdade. Porque eu não estava conseguindo lidar com as exigências do professor e as minhas novas concepções da vida. Que é aquela verdade que era a completude que tinha me trazido. Então, para mim, foi uma grande diferença. Né? Mas, porém, aquilo já existia dentro de mim. Aquela busca, aquela caminhada. Né? Quando eu Você falo está da falando questão... uma coisa que acho que é bem importante a gente colocar aqui. É o que você falou, era algo que já existia dentro de você. Então, acho que o que acontece quando a gente utiliza qualquer planta psicoativa, ela vai amplificar e potencializar o que está dentro da gente, né? Isso. As nossas Aquele lance, né? buscas, os A nossos gente vê a pessoa... conflitos. Tal pessoa, quando bebe, ela fica agressiva. Não. A pessoa ela tem a agressividade dentro dela, mas ela não demonstra. Quando ela bebe, sai o filtro e aí a agressividade aparece. Ah, não sei quem, quando bebe, fica muito sensível, fica todo bobão. Na verdade, a pessoa já é muito sensível. Quando ela bebe, sai o filtro e aí ela fica chorosa, né? Fica se declarando para todo mundo. Então, observar esse lugar, saber que a substância psicoativa vai trazer uma experiência de estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência é que está o insight da nova percepção sobre si mesmo. Exato. Mas Não é é. sempre nesse lugar, né? Saber o lugar, as pessoas, a quantidade que você está usando. No fim das contas, gente, é ter a habilidade, né? É responder com habilidade. É a questão da responsabilidade. Né? Se eu Não, não, até o propósito de você querer se conhecer, né? E tá ali aberto de que se você vê algo seu, que às vezes a gente não está acostumado a querer olhar de frente as nossas sombras ou os nossos que chamam de defeitos, que não é defeito, são características. E aí, às vezes, a dificuldades, gente né? se choca, porque a planta ela não vai ficar botando a mãozinha na tua cabeça. Ela vai te mostrar o que você é. E isso, às vezes, pode ser bem chocante. Isso Pode pode sim. ser doído, né? E aí é o que a pessoa fala, eu tive uma bad trip. Será que é uma bad trip ou é um grande aprendizado? Né? O contato com as suas sombras, né? Que faz parte, gente. E a gente precisa, às vezes a gente precisa de uma planta dessa, uma mestra dessa, para mostrar pra gente sem ficar com, sabe, com dedos e falar, ó, é isso aí. E você olhar de cara para suas sombras e falar, não é isso. E aí agora eu tenho que abraçar as minhas sombras, né? E aí, na verdade, e aí uma coisa que eu quero trazer também, que é muito importante, que eu vi durante muitos desses anos acontecendo, é que a gente tem um grande ensinamento, às vezes num ritual desse, numa cerimônia em que você vê muita coisa, depois você tem que digerir, mas você sai de lá e aí continua a mesma coisa. Porque, na verdade, a planta ela vai te mostrar, mas quem tem que trabalhar dentro de você é você mesmo.
né? E aí o quanto eu já vi gente usando a planta como muleta, como várias das plantas, né? E aliás, não só as plantas, como várias substâncias que a gente utiliza como muleta. E aí esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente conversar aqui, né, sobre o que acontece, né, quando a gente utiliza como muleta. Porque assim, ó, por exemplo, a gente pode não levar em consideração o café, mas o café é uma substância que muda o nosso ânimo, muda a nossa fisiologia, excita o nosso corpo, excita a nossa mente. A sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas usam de maneira irresponsável o café. Porque é isso, a gente está falando de plantas, né, psicoativas, mas no fim das contas são as substâncias que essas plantas trazem. Né? Você falou logo no começo sobre a alopatia, né, que buscam moléculas sintéticas para estar reproduzindo moléculas da natureza. Que no fim das contas o nosso corpo, por mais que capte aquela molécula sintética, não vai ser a mesma coisa de uma molécula que é natural, né, que está no nosso DNA. Né? Falando a respeito disso, um dos pontos muito interessantes, né, da matéria de neurociências era falar sobre os receptores de tetraidrocannabinol. Né? Esses receptores, eles não servem para mais nada no nosso cérebro, apenas para receber a molécula de THC. Né? Imagina, E isso mostra que é algo que é usado pela humanidade há milhões de anos, a ponto do cérebro ter um receptor específico para aquela substância. Né? Então, vou trazer agora um pouco do G. Spinheira, que eu havia falado, com os limites do indivíduo. O G, inclusive, eu citei o professor Antônio Neri. O G era colega do professor Antônio Neri. Eles fundaram o CETAD juntos. Mas aí eles foram crescendo, e teve um momento que eles divergiram de tal maneira que o G foi criar o próprio espaço dele de estudo e terapia e o Antônio Neri ficou com o CETAD. Né? Então, são duas sumidades no assunto. E esse livro, O Limite do Indivíduo, eu vou ler um trechinho aqui da capa, que ele diz o seguinte: na formação da sociedade brasileira, desde os tempos mais remotos, o catolicismo tornou-se ambiente cultural e político da existência social. O fervor jesuítico na conversão ao cristianismo se constituiu em uma das verdades políticas do ser e estar no mundo, no Brasil. Diante das doenças, as medicinas indígenas e africana e a crença na feitiçaria foram hegemônicas, mas, mais tarde, a apropriação dos saberes dos dominados na constituição da medicina oficial, quando todos os demais, os percussores, se tornaram charlatões e feiticeiros diante do monopólio do saber e do uso da medicina pela ordem médica. Então, assim, ele vem falando, ele é médico, né? Então ele fala sobre esse abuso que é o sistema exploratório europeu, né? Que chega e vai cientificando tudo, né? Que vai impondo o seu ponto de vista, a sua forma de ver o mundo. E aí, como ele disse, né? Acaba marginalizando culturas que já se apropriavam do saber das plantas, como a cultura indígena, como a cultura africana. Né? No momento que a medicina oficial... A chinesa, né? Na verdade, as culturas ancestrais antigas, né? Os chineses, eles já relatavam os poderes das plantas há milênios. Né? Enfim, na verdade, a Índia também, com a cultura da medicina Ayurveda e relatos de plantas também. E aí, na verdade, você citou aí uma coisa bem interessante, que foi um momento muito importante, que é o da Inquisição,
quando eles quiseram acabar com o uso das plantas ritualísticas e medicinais, dizendo que era coisa do demônio, que eram as bruxas. Isso foi um ponto muito marcante, né, na sociedade, em que começaram a ter que parar de utilizar, né, todas as... Desculpa, só uma pontuação que eu achei muito interessante quando você falou, diziam que era coisa do demônio, me lembrou o conceito, a etimologia da palavra democracia. As plantas eram coisas do demo, ou seja, eram coisas do povo, né? Porque cracia é poder. Sim. E o demo é povo. E eram os pagãos, que na verdade o cristianismo começou a dizer que eram os anticristãos, que na verdade se a gente colocar a nomenclatura paganos em... ai meu Deus, esqueci agora. Mas significa homem do campo, paganos. Né? Então, na verdade, não é um anticristão. Eles eram povos que nada mais eram do que povos que não seguiam a mesma religião, que normalmente eram politeístas e ligados à natureza. Então, eles utilizavam os elementos da natureza para se curarem, para se conhecerem, para terem sonhos lúcidos, para se conectarem com o espiritual. E aí, o cristianismo, ele quis cortar isso tudo, né? E aí, mas foi um grande momento na história para pararem de utilizar as plantas. E tanto para a medicina, quanto para o autoconhecimento e o religar, na verdade, que é o ligar com a espiritualidade, né? Que é interessante. Eu tive a chance, algum tempo atrás, de assistir uma série, né, sobre os vikings, e enquanto eu assistia a série eu ia percebendo que a religião ela foi e talvez ainda seja uma grande arma de guerra, né, porque você mata a cultura, né, é o que chama de etnocídio, né, quando o cristianismo, né, veio com os jesuítas, né, eles não só mataram os índios, como mataram a cultura indígena. Né? Então, pior do que assassinar realmente as pessoas é você ainda ir lá e descredibilizar a cultura delas, fazer com que elas engulam a sua cultura. Né? Ser catequizado era praticamente perder a alma. Eles diziam que os índios e os negros eram animais, que não tinham alma, mas na verdade eles perdiam a alma no momento que eles eram catequizados. Eles perdiam ali a essência do seu povo, né, da sua cultura. E eu sei que a gente está saindo um pouquinho do tema, mas é porque eu também acho muito interessante essa parte. O cristianismo, ele não fez isso só com os índios, né? Ele fez por onde ele passava. E algo que foi até bem inteligente da parte deles, eles absorviam também um pouco da cultura de cada um. Para mim foi bem marcante quando eu fui morar na Inglaterra, que eu estudava os celtas. E aí, na verdade, eu descobri que a Santa Brígida, na verdade, ela era a deusa Brigitte. E aí eles transformaram a deusa Brigitte na Santa Brígida para fazer com que aquele povo que seguia aquela deusa, que tinha devoção àquela deusa, fosse mais fácil deles se tornarem cristãos e continuarem, só que agora em formato de santa, a seguirem a mesma deusa. Mata então... a cultura do outro, né? Manipula e mata. Exatamente. E ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Eles tiraram as plantas, né? E aí fizeram com que as pessoas começassem a depender dos médicos. E aí entra todo um outro processo, né? Que antigamente eram as curandeiras, as parteiras. E aí todo esse processo você começou a depender de um outro ser e tornar cada vez mais dependente dele, né? Porque antigamente as pessoas... Sim, pode falar. Não é isso porque você falou que a gente está fugindo do tema, mas
se a gente está falando sobre autoconhecimento e substâncias psicoativas, é muito Sim. importante, sim, a gente conhecer a história. Porque hoje a gente vive um momento de criminalização. Olha só a que ponto chegamos. Estamos em um momento de criminalização das plantas. Né? Onde a própria ciência ela já tem um poder de sintetizar, e isso causa ainda mais mal ao organismo. Né? Quando o pessoal se vicia com drogas, como a própria cocaína, é porque nunca teve a chance de mascar uma folha de coca. Coisa que na Colômbia os trabalhadores fazem com uma frequência natural. É como tomar café da manhã para ir para o campo. Então, em um lugar onde você tem pouco oxigênio, porque a galera está numa altitude mais elevada, né? Então você cansa mais rápido, porque você não tem uma boa absorção. Você tem esse uso da planta, olha o uso funcional, olha o uso cultural acontecendo. Mas aí, a partir do momento que a humanidade vem com seus avanços, e aí vai, separa a molécula, sintetiza, faz isso, faz aquilo, aí gera substâncias que, no fim das contas, acabam gerando dependência. Saem do contexto. É diferente você mascar uma folha de coca para ir trabalhar no campo do que você cheirar o pó da cocaína sintetizada e ir para uma festa, encher a cara ainda, fumar cigarro, diabo a quatro. Então esse sujeito ele está completamente sem propósito. Ele não está se importando com os efeitos da substância no seu organismo. E no final das contas, é isso que foi, vamos dizer, propagado, né? Na verdade. Porque ao mesmo tempo que, bom, que o sistema ele proíbe, aí sempre vem o que é proibido, as pessoas querem, elas têm curiosidade, e aí você vai para o tráfego, que no final a gente sabe quem controla o tráfego, quem são, né? Aí é um outro problema bem maior. Mas você estava falando assim da coca, eu lembrei também que no Himalaia você anda e a cannabis é como se fosse mato. Você está andando assim e tem os campos de cannabis. E aí, na verdade, é o que você falou também do ritual do haxixe, né? Que eles iam lá e cantando mantra e aí preparando, né? De uma forma devocional a cannabis. Tem até muitas pessoas lá que dizem que Shiva, que é o grande deus deles, sempre utilizava cannabis para ir meditar. Aí a gente volta de novo, né, no processo de autoconhecimento e como você utilizar uma ferramenta para isso. Eu, particularmente, eu nunca gostei de fumar cannabis, mas tenho um grande respeito por ela. Mas você vê bastante os sadhus utilizando. E aí você observa pessoas que elas estão num caminho de autoconhecimento, espiritualidade e devoção, utilizando uma planta, em que, na verdade, a gente traz que o nosso país, vamos dizer, os nossos governantes, acham que é algo como se fosse uma droga somente maléfica, né? É bem complicado porque ao mesmo tempo, eu não estou aqui nem fazendo apologia, tá? A utilização. É o que a gente está o tempo inteiro falando, que a gente tem que utilizar com consciência, responsabilidade e propósito, mas ao mesmo tempo deveria existir uma liberdade para utilizar algo que é uma planta, né? Não é algo sintético, né? Que foi criado para viciar. Mas aí, mais uma vez, se a gente vai para a história, por exemplo, da maconha, a gente chega num preconceito do norte das Américas, né, dos Estados Unidos, numa época em que a maconha ela era usada por negros, comumente por negros e mexicanos. Então, o Estado, o governo, deu um jeito de criminalizar a droga para estigmatizar os imigrantes, né? Então, era uma
uma forma de estigmatizar os negros e estigmatizar os mexicanos que estavam cada vez mais no território norte-americano. E o Brasil, que é uma espécie de celeiro, né, dos Estados Unidos, acabou também trazendo essa política para cá. E hoje, como você falou, né, um dos maiores problemas é o ganho através da corrupção, como, por exemplo, a guerra às drogas. Né? As drogas não fazem mal a ninguém. O mau uso das drogas é que pode trazer morbidades, podem trazer doenças. Né? Então, essa guerra não é contra as drogas, é a mesma guerra que os Estados Unidos estavam travando lá, de estigmatização, de marginalidade. Porque quem morre na guerra às drogas é o povo negro. Não, É o e povo aí da também favela. não é só o efeito da droga em si, mas tudo que está ao redor, né? A violência, o armamento, a você ter que, alguém que, sei lá, tá lá na cidade, tem que entrar numa favela, e aí às vezes tem um tiroteio. Sabe, toda essa ilegalidade, o que traz algo Traz um que peso, aí você né? vê em outra cultura, como na Índia, em que está lá plantado em vários lugares do Himalaia, em que você pode colher naturalmente, e aí ou utilizar o chá da planta, ou fumar, enfim, para você ir meditar, sabe? É uma diferença gigantesca. Pois é. Você, Eu lembrei. você trazer isso, desculpa rapidinho, me lembrou, você falando, né? Enquanto em um lugar é criminalizado, no outro os deuses usam, né? E você me lembrou do Linga, de Shiva, Sim, né? Que é aquele material, né? Que é de barro, né? Que é comprido, simbolizando um falo. Tem uma redinha onde ele bota a bola de haxixe, segura aqui por baixo, ó. Então, é cultural, faz parte deles. E aqui, na verdade, é um desrespeito, um grande desrespeito com a natureza, né? Mas é o que é, né? Gente, vocês que estão aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, por favor, não nos deixem falando sozinhas, que esse é um tema que normalmente causa muita curiosidade e muita gente pensa algo a respeito, sempre pensa algo a respeito, seja lá o que for. Então, se vocês quiserem compartilhar também, fiquem à vontade para escrever, viu? Enquanto a gente está aqui nesse bate-papo sobre as plantas psicoativas no processo de autoconhecimento. Eu e o Felipe Militão, que é psicólogo, e fiquem à vontade, tá bom? Felipe, já estamos há 48 minutos conversando sobre isso, por isso que eu abri para perguntas. Mas eu quero também, enquanto alguém aí decide se vai perguntar algo, compartilhar também que uma vez eu fiz. Para mim foi uma vivência muito profunda, e aí eu vou dar uma contrapartida aqui, que foi o curso de Vipassana, em que você passa 10 dias em silêncio, meditando durante o dia todo, praticamente aproximadamente umas 10 horas. E aí chegou um momento, né, desse curso em que eu comecei a ter sensações que eu tenho quando eu bebo ayahuasca. E aí, na verdade, isso me deu um estalo muito grande, em que nesse momento eu falei, tá tudo dentro de mim. Eu não preciso de nada do que tá fora. Então, na verdade, todos esses processos, e a minha professora de yoga, ela costumava dizer que usar ayahuasca ou as plantas psicoativas nada mais é do que um atalho de um processo que você poderia fazer por você mesmo com mais tempo e disciplina. E aí, na verdade, esse é o processo do autoconhecimento, né? A gente pode usar, sim, se for com propósito, respeito e consciência, uma planta, mas é bom a gente também ter consciência de que está tudo dentro da gente e que a gente pode alcançar.
através da meditação, da respiração, de práticas de conexão. E aí só basta a gente criar essa disciplina. É lógico que quando eu saí de lá, eu falei, nossa, olha o poder de você meditar e ficar em silêncio. Mas é lógico que a minha vida não é, como eu não entrei no mosteiro, e eu não posso ficar meditando todos os dias, 10 horas por dia em silêncio. Então, de vez em quando, eu decido, quando eu sinto que a planta me chama, que para mim, particularmente, isso também é importante. Né? Não fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês, porque não é um chocolate quente. É um processo forte. Né? E que vai... Tem que digerir, né? Sim, tem que digerir, aí tem vários processos que são muito profundos. E aí cada um tem o seu tempo. E aí deixar essa digestão, né, acontecer. E aí Lembra não que eu falei? trazer também essa consciência para vocês de que as plantas são maravilhosas. Eu tenho uma enorme devoção e amor por elas. Mas para saber que a gente também tem tudo dentro da gente que a gente pode alcançar e aprender. Eu sempre tive, na verdade, essa percepção, né? Porque eu sempre vim caminhando, na verdade, com essa curiosidade sobre o autoconhecimento devido à minha história de vida. E uma das coisas, né, que me chamava a atenção era isso. Eu via as pessoas com um patuá, né, com um colar, com uma pedra, com um amuleto, com alguma coisa ali para trazer energia. E eu nunca gostei muito de usar pulseira, de usar colar, de usar nada disso. Né? E eu ficava pensando nesse lugar, que tipo, não, o poder ele tá dentro da gente. Né? A gente não precisa de artifícios. Né? Com o tempo eu fui entendendo que essas peças, elas realmente amplificam o poder. Porque se você usa, né, a sua mente para dar significado, aquele significado influencia em você. Né? Somos seres significantes, né, dotados de significado. Então isso... Se você só tem uma pedra e ela é só uma pedra, mas se você dá um significado para aquela pedra, ela interfere na sua vida. Quando você olha para ela, ela vai remeter emoções, ela vai remeter sentimento, crença, força, poder. Mas é esse lugar que você falou, é a questão do atalho. Né? Quando eu expliquei a minha experiência com a ayahuasca, né? E falei que antes da experiência com a substância em si, eu tive uma experiência de sincronicidade. Né? Que foi alguém falar a respeito e logo em sequência... Você já estava atento. Já estava sendo direcionado para, né? E aí, quando eu fiz essa experiência que eu narrei aqui para vocês, eu tinha a sensação de que eu não precisava mais usar. Que eu já tinha entendido e agora eu tinha que buscar na minha vida chegar naquela sensação, por mim, sem a substância. Né? Então, foi uma das formas que eu percebi, né, com esse lugar que você trouxe, de que o poder está dentro de mim, a substância, ela me mostrou, né, o que eu posso acessar, mas o ideal é que eu chegasse isso através das minhas próprias pernas, né, através das minhas práticas. E o interessante é que depois, sincronicamente, eu tomei o chá outras vezes, mas não foi porque eu procurei, foi porque ele apareceu para mim. Ou até como uma vez aconteceu com o Igor, né, que é nosso conhecido em comum, em que ele falou para mim que queria tomar o chá, mas ele queria tomar o chá na minha companhia, ele queria tomar o chá comigo. Né? E aí eu que já tinha decidido que eu já estava bom, eu ouvi aquela situação, eu fiz, não, tudo bem, bora lá. E aí o chá foi lá e me deu mais outra lição. E toda vez que eu tomo chá, ele me dá uma lição. Né? Eu acho que assim, da minha parte, por eu, como eu disse, ser um pesquisador, já ser um caminhante, o chá ele é mais mansinho comigo. Porque eu estou aberto para enxergar o que ele tem para me mostrar. Então eu nunca passei mal com o chá. Sempre tive... como é que chama? Borracheiras, bem instrutivas até, eu diria, né? Que tá só, vai por aqui, sabe?
Não, você falou, eu lembrei, porque uma época eu fui da União da Vegetal e o mestre sempre chegava para mim. E aí, vomitou? Eu, não. Aí, várias vezes. E eu acho que, assim, na verdade, eu acho que ele tinha um preconceito contra mim, porque eu tenho tatuagem e tal. Isso já tem muitos anos. Mas é engraçado, não, assim, não é que eu já bebi várias vezes ayahuasca. E hoje em dia eu só bebo com os índios. É uma preferência minha. Não tenho, assim, acho que cada um tem que sentir aonde deve beber, como a gente falou. Mas é engraçado que muitas vezes eu também não passo mal. E aí só vem aquele aprendizado. Não é que todas as vezes, já teve várias vezes com os índios que eu fui, vomitei e tal, mas tem vezes que você está ali tranquila. Muitas vezes eu fico também observando a minha respiração durante a sessão, meditando, e aí vai vindo, sabe? E aí muitas vezes não precisa vir a parte que você tem que botar para fora, porque na verdade isso também é uma limpeza energética, Se desculpa, das você suas está emoções. se Pode estar você tá limpando equilibrado, tanta se você coisa. está bem, não vai mexer, né? As últimas vezes que eu usei a ayahuasca, eu depois, sob o efeito do chá, deu vontade de fazer asanas. Eu comecei a praticar yoga sob o efeito do chá, né? Então, faz o que dá na telha, né? Deu vontade de me alongar, estou aqui na minha, não vou atrapalhar nada de ninguém, começo a me alongar. Aí o pessoal acha muito estranho quando vê isso acontecendo. Porque normalmente, É sob o, verdade. sob, sob o efeito do chá, ninguém está se movimentando. Normalmente as pessoas ficam quietinhas, paradinhas. Mas eu já tive acesso a lugares que abria o momento para o pessoal dançar, para o pessoal se Sim. expressar, Os entende? índios, eles trazem a dança deles, né? No meio da cerimônia. É tipo o bailado do Santo Daime, né? Não, não é do Daime. Mas do próprios indígenas, né? Tem as danças deles. Tem, inclusive, Sim. os Rune Queens, eles trazem muito a dança da jiboia, que é um símbolo lindo para eles. Então, eles vão lá e fazem a dança da jiboia. Mas é muito interessante. Eu não sei, teve uma cerimônia que eu acho que foi em Paraty. Eu não sei se você estava com a dona Francisquinha, que ela chegou no final da cerimônia. Para quem não conhece, a dona Francisquinha, ela é uma Yawanawá, e ela é uma pajé linda, já é uma senhorinha, mas uma senhora com uma sabedoria assim incrível. Ela é pequenininha. Aí ela estava direcionando uma cerimônia que era no meu espaço em Paraty. E aí já tinha passado a cerimônia a noite toda, todo mundo já exausto. Aí já era, acho que umas 4 da manhã. Aí ela levanta, vamos dançar. E aí ela começa um bailado da cultura deles. E aí, na verdade, assim, eu achei tão lindo. Tipo, ela teve que guiar toda a cerimônia com várias pessoas. E aí chega um momento que eles ainda, ó, agora levanta todo mundo, acorda aí quem tá dormindo e vamos dançar. Então, isso, assim, essa parte ritualística que eu acho incrível, assim, linda. É o que traz E, essa potência. E o canto deles também, nossa, aí já é uma outra medicina, assim, junto, que potencializa o ayahuasca em si. Então, quando você traz o ritual desses povos, não é só a planta em si, né? Eles já tiveram um aprendizado desde que eles nasceram, e aí eles estão guiando todo esse processo, eles sabem o que fazer. Então é muito importante a gente ser guiado por pessoas assim. A não ser que você seja completamente consciente e esteja responsável por você e a sua própria dê conta. jornada, né? É, sabe? Ou então, hoje em dia, tem muita gente que usa microdoses, né? Que daí já não com um propósito também, terapêutico, às Sim, vezes, ou de autoconhecimento, eu acho bem que é um outro interessante. contexto. Eu não tenho conhecimento prático das microdoses, mas eu acho bem interessante. Tenho curiosidade. Sim, Você me falou da vivência de Paraty. E aí, essa foi uma das pouquíssimas vivências que eu passei mal.
E aí eu lembrei disso, e aí eu tô trazendo agora o relato porque era uma época que eu estava morando em São Paulo e eu estava passando por vários problemas emocionais. Então, quando eu fui tomar o chá, apareceu ali a minha dor, a minha Sim. apatia, né? As minhas dificuldades, elas eclodiram, elas foram para fora. Eu estava em um relacionamento difícil, então tudo, e meu celular quebrou, né? Então foi muita coisa, né? E já mostrando como eu estava realmente desequilibrado. Mas eu acho que foi a única vez que eu usei realmente para passar mal, né? Outras Mas situações eu aí até... é incrível como essa é a sabedoria, né? Ela sabe o que cada um tem que ver, o que cada um tem que aprender. que vai aparecer. Bom, 9 horas, gente, 1 hora já de live. Ninguém fez pergunta, eu achei até isso milagroso, porque é um tema super interessante. Eu poderia ficar aqui falando horas, mas o Lipe tem os bebês dele e eu tenho a minha criança. E aí é isso, eu Então, agradeço muito a todos vocês que vieram assistir esse papo. Agradeço muito você, Lipe, para mais uma live. Espero que não seja a última. não vai A ser, gente, quem não. sabe, Esse em bate-papo aqui é breve a gente traz maravilhoso. outros temas. Sim. E vai ficar gravado para quem não pôde assistir agora. E aí desejo que vocês todos, se utilizarem essa planta, utilizem com muita responsabilidade e com um propósito dentro de vocês. E que realmente desejem aprender, tá nesse caminho e aprender com as plantas, com muita devoção. Tá bom? E aí Fala deixa aí, aqui, Lipe. ó, É o livro? o professor, os limites do indivíduo, para aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e das plantas, por que que a gente perdeu, né? Por que que a gente vem perdendo esse contato, né? O que é que está acontecendo e o que é que a gente pode fazer, né, para poder usar esse poder que é nosso por direito, que está na natureza, mas com responsabilidade, com pessoas que conhecem essa caminhada e que buscam fazer isso de uma maneira segura. Sim, importante mesmo. Então, já que você está falando, achei bem interessante também o livro do Terence McKenna, que é O Alimento dos Deuses, que fala justamente dessas plantas de poder. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. E vamos continuar nos educando e aprendendo nesse caminho de autoconhecimento. Tá bom? Gratidão a todos. Gratidão, Lipe. Beijo no coração. E namastê a todos. Boa noite. Até mais.